Então nós vamos dar continuidade, né, aí a nosso panorama bíblico. Nós temos mais 2 lições até o final do ano, amém? Então hoje tem Academia Bíblica da Fé e em nome de Jesus, se o Senhor assim nos permitir, na próxima terça-feira a gente fecha, né, esse primeiro período, né, deste panorama bíblico. Né? E os irmãos vão notar que nós não vamos ainda conseguir estudar todos os livros do Novo Testamento esse ano, mas o ano que vem tem mais, amém? Então nós vamos, né, fechar esse primeiro momento, né, e o ano que vem a gente já volta na continuação, né, deste panorama para que a gente possa finalizar o Novo Testamento. Então vamos lá? Nós até aqui, né, falamos, né, sobre os evangelhos, falamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, falamos sobre as epístolas de Paulo, ainda estamos nelas, né, e hoje nós vamos continuar falando acerca dessas epístolas paulinas, né, e nessa noite nós vamos falar sobre a epístola aos Efésios, tá? A igreja de Éfeso, tá bom? Eu coloquei aqui um versículo, né, um versículo de destaque deste livro, que também, né, contém 6 capítulos, assim como nós estudamos, né, a Epístola aos Gálatas na semana passada, né, que também tinha 6 capítulos, né, também a Epístola aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, é também formado por 6 capítulos. E lá no capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Quantos creem nisso? Amém? Todos nós, todo cristão é chamado pelo Senhor. Então essa epístola, queria que você repetisse isso comigo, essa epístola também é para mim. Queridos, e nós vamos ver o quanto este livro fala conosco, o quanto nós podemos aprender através dessa epístola que foi direcionada à igreja de Éfeso, tá? Então a cidade era a cidade de Éfeso, né? Às vezes a gente ouve, né, a epístola aos Efésios, né? Efésios é aqueles que habitam em Éfeso, tá bom? Assim como São Simoense é aqueles que moram em São Simão. Amém? Então vamos lá. A epístola, né, de Paulo aos Efésios, ou a carta, né, epístola e carta é a mesma coisa, ou a carta de Paulo aos Efésios. Queridos, só que para que nós compreendamos, essa epístola ela é muito importante, porque ela trata sobre exatamente a vocação do cristão. E ela trata de maneira muito prática. Eu diria que é uma das epístolas mais práticas do cristianismo. É algo que nós podemos aprender como lidar com as circunstâncias mais variadas. Hoje nós vamos dar uma folheada aí nessa epístola. Nós vamos estar estudando, folheando rapidamente os textos. E eu quero que você note como que tudo que nós vamos aprender aqui se aplica de maneira tão objetiva e prática no nosso dia a dia. Aquilo que estava acontecendo lá, né, em Éfeso, também pode ser aquilo que acontece nos nossos dias de hoje. Às vezes não no mesmo contexto, não na mesma situação, mas é a realidade de todo cristão. Dúvidas, questionamentos, como lidar com o marido, como lidar com filhos, como lidar com o trabalho. Então aqui o apóstolo Paulo fala, né, sobre muitos contextos cristãos que certamente vai acrescentar muito a mim e a sua vida. Tem alguns homens, alguns teólogos ao longo da história que foram marcados por essa epístola, né? Um deles é João Calvino, né? Este homem, ele considera esse livro, né? Ele considera essa epístola como a sua epístola favorita. Se havia um texto bíblico do qual ele dizia que era o seu predileto,
era exatamente essa epístola. Por quê? Porque fala sobre a nossa vida cristã. E depois nós vamos ver, né, também John Knox, né? Eu já falei aqui a respeito deste homem, um grande avivalista. Este homem, ele alcançou toda a Escócia. Ele foi um grande avivalista daquele tempo, um grande evangelista, e ele pregou e alcançou toda a Escócia. E a história diz que quando este homem estava no leito de morte, quando este homem estava ali, né, para esperando a morte, estava desenganado pela medicina daquela época, mas em paz com Deus, porque estava indo para casa. Amém? E aí a história diz que John Knox pediu para que alguém ficasse lendo os sermões de João Calvino, os sermões que João Calvino fez, né, baseado nessa epístola aos Efésios. Então, é algo que marca a nossa vida, algo que marca a nossa história e que nos traz à memória quem nós somos, para que a gente veio, e nós vamos aprender muito, né, dentro deste contexto dessa epístola. Amém? Vamos lá para a nossa visão panorâmica aqui, né, que a gente sempre traz nessas informações aqui, para que os irmãos compreendam, se situem, né, onde nós estamos na história. Como nós temos estudado este grupo de epístolas, né, as epístolas paulinas, ou seja, epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ou que foram, né, ditadas por ele, essa faz parte das epístolas eclesiásticas. Então esta epístola também foi escrita, direcionada à igreja. E embora ela foi direcionada à igreja, ela também é direcionada a todos os cristãos. Que, como eu disse, as outras epístolas que a gente estudou até aqui, a gente vê muitos assuntos serem tratados também com a parte da liderança, com todos os aspectos da igreja, com situações que estavam acontecendo na igreja que precisavam ser corrigidas. Já na epístola aos Efésios, a gente vai ver que é uma epístola que trata de assuntos mais práticos, cotidianos do cristão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aqui em 61 depois de Cristo. Quando o apóstolo Paulo plantou esta igreja, lá na sua segunda viagem missionária, lembra que nós estudamos aqui as viagens missionárias? Ele planta esta igreja e depois de um tempo ele retorna para essa igreja e ali ele permanece por 3 anos. E foi o tempo suficiente para o apóstolo Paulo trazer uma base muito boa, muito sólida para aquela igreja. Então nós vamos ver essa igreja aqui trabalhando de maneira muito correta, mas nos ensinando muito acerca da prática cristã. Amém? Então tenho certeza que nós seremos grandemente, né, abençoados. Então ela foi escrita, né, em 61 depois de Cristo. O local onde essa epístola foi escrita foi em Roma, durante a primeira prisão, né, ali do apóstolo Paulo, em Roma. Né, ele estava em uma prisão domiciliar, ele estava sendo vigiado, né, pelas autoridades de Roma, mas ele tinha, né, um livre acesso. É como se ele não pudesse sair da cidade, mas ele estava ali sendo vigiado o tempo todo. Então, o apóstolo Paulo estava, né, preso, né, em Roma nesta época, né, em uma prisão domiciliar. E essa é uma das epístolas, né, também intituladas por alguns teólogos de as epístolas da prisão. São epístolas que foram escritas durante as prisões de Paulo, tá bom? Então esta aqui é uma delas. O alvo dessa epístola eram os cristãos em Éfeso. Então ela foi conduzida diretamente aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. A expressão-chave, ou seja, aquilo que nós mais vamos ver aqui dentro dessa epístola, é essa vida prática em Cristo. Então trata muito a respeito deste assunto, né? Eu trouxe aqui o esboço, porque é baseado nesse esboço que nós vamos, né, aí folhear a nossa Bíblia e vamos aprender um pouco sobre isso. Então eu trouxe aqui rapidamente para que você entenda. Se nós fôssemos dividir essa epístola, né, em assuntos,
nós dividiríamos eles assim. Por quê? Porque, como eu disse, como é a prática, né, do cristianismo, a prática de como a gente lida com a graça do Senhor que nos alcançou, então a gente intitularia como o plano da salvação pela graça. E é exatamente o que essa epístola retrata. Queridos, quando você olha para essa epístola de Paulo, você vai notar, ao longo do nosso estudo aqui, que o Senhor trouxe um plano de salvação. O que é um plano de salvação? Um plano de salvação é mostrar aquilo que Deus preparou, aquilo que Ele executou, para que nós hoje estivéssemos sendo alcançados pelo Senhor. Então aqui nós vamos entender qual foi o plano de salvação para alcançar aqueles que estavam perdidos. Então a primeira parte dessa epístola, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, vai tratar sobre a doutrina. Diga comigo, doutrina. O que é doutrina? Quem lembra aí? Eu falei sobre isso aqui nas aulas passadas aí. Oi? Doutrina é a teoria. Amém? Então, a doutrina, essa palavra doutrina significa a parte teórica, tá? E a doutrina da palavra de Deus. Mas aqui nós vamos estar tratando sobre uma doutrina específica. Que doutrina que é essa? É chamada também de eclesiologia, tá? É a doutrina da igreja. Nós vamos estar tratando muito, né? Essa epístola, ela trata particularmente muito sobre a doutrina da igreja, de como nós devemos nos portar. Então aqui vai falar sobre a doutrina, a parte teórica, de como o Senhor nos alcançou. Depois vai falar do quê? Dos nossos deveres. Então fala da doutrina, fala a parte teórica, depois vai falar sobre a parte prática, que é os nossos deveres. Então a primeira parte é o nosso posicionamento. Qual que é a nossa posição como cristão? Eu que sou um cristão, sou cristão por causa de quê? Qual é a minha identidade? Se eu te perguntar aqui, qual que é a sua identidade? Você vai mostrar seu RG. E ali no seu RG tem todas as informações de quem que você é filho, que dia que você nasceu. Não tem? Sim ou não? Tem. E se eu te perguntar ainda mais sobre a sua identidade, você pode me dar mais características suas ainda, né? Aqui não é diferente, né? A primeira parte, que é a parte da doutrina, trata da nossa identidade em Cristo. Depois vai tratar de como nós praticamos essa identidade em Cristo. Então aqui vai falar sobre os nossos deveres, como a gente caminha em Cristo. E depois, né, por fim, ela se dividiria também na parte de defesa, de como nós defendemos a nossa fé cristã. Com que tipo de armamento a gente luta. Isso aqui é maravilhoso demais. Amém? Então, é uma epístola que realmente, né, como João Calvino dizia que era a favorita dele, né, a gente vai aprendendo a amar alguns textos bíblicos, né? E essa é uma das epístolas que a gente passa a amar. Vamos lá. Só para que, antes de nós mergulhar lá naquela parte, né, introdutória, aquela parte teórica e tal, eu quero trazer para os irmãos aqui, né, a compreensão para que você entenda mais ou menos como era a cidade de Éfeso, tá? Então eu trouxe aqui no slide para que os irmãos vejam. Preste atenção aqui. Aqui eu trouxe duas imagens. Essa primeira imagem aqui é o templo da deusa Ártemis. Até quero fazer uma errata aqui, né? O dia que eu falei aqui sobre Corinto, até eu me confundi, né? A gente se confunde muito, porque a mitologia grega faz isso com a gente. É tanto Deus que tinha na mitologia que às vezes a gente se confunde. E em Corinto, né, a deusa adorada lá em Corinto era outra, né? Era a deusa Afrodite, tá? Então lá era a deusa da fertilização, né? Não que não existia idolatria, pelo contrário, né? Mas eu me referenciei aqui no dia que nós estudamos sobre Corinto, sobre a prática de relação sexual dentro do templo. E era nesse templo aqui que esse tipo de orgia acontecia, tá bom? Então este templo aqui é o templo da deusa Diana. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, querido.
Quem chegava na cidade de Éfeso, a primeira coisa que via era esse templo. Era uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Era uma cidade de um tamanho proporcional grande. Uma cidade muito importante também, uma cidade onde o movimento era muito grande. Só que como toda cidade idólatra, essa cidade aqui vivia em função desse templo. Então aqui em Goiás nós temos uma cidade assim, né? Trindade é praticamente, né, direcionada às romarias, às situações religiosas. Amém? Só para que você entenda quanto a importância disso aqui. Em São Paulo nós temos, né, a Basílica de Aparecida, né, que também é uma cidade que praticamente vive, né, do comércio, das circunstâncias religiosas. E a cidade de Éfeso era uma cidade assim, onde as pessoas iam para este lugar e habitavam neste lugar, o comércio vendia, né, coisas de adoração à deusa Diana, né, tudo ali era envolvido dentro do contexto, né, de idolatria, de adoração a essa deusa. Queridos, e o apóstolo Paulo foi para essa cidade pregar a palavra de Deus. Às vezes a gente olha para cidades assim, cidades, né, majoritariamente idólatras, e a gente pensa, nossa, que o Senhor tenha misericórdia, mas às vezes a gente não se posiciona, dizer assim, Senhor, envia-nos lá para levar a palavra. E aí o apóstolo Paulo chegou aqui, querido, e pregou a palavra e ficou ali 3 anos. Em 3 anos a história dessa cidade foi transformada. Sabe por que o apóstolo Paulo saiu daqui? Porque eles estavam preparando para matar o apóstolo Paulo. Porque todo mundo começou a se converter, querido. A maioria da cidade se converteu. Este templo aqui, ó, passou a ficar um lugar vazio. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, então quando eu olho para a história, né, do apóstolo Paulo aqui em Éfeso, quando eu olho para a história de John Wesley na Inglaterra, onde uma nação, irmão, você já parou para pensar nisso? Onde um país inteiro se converteu a Jesus. John Knox, a Escócia inteira se converteu ao Senhor. Às vezes a gente olha para isso e fala, isso é impossível. Não é, querido. O que o Senhor precisa é de alguém que tenha coragem de falar aquilo que precisa falar. Então o apóstolo Paulo chegou aqui e começou a ensinar o evangelho de salvação, aquilo que Jesus podia fazer na vida deles. E eles compreenderam. Irmãos, sabia que é muito mais fácil você alcançar uma pessoa idólatra do que você alcançar uma pessoa que não crê em divindade nenhuma? É muito mais fácil você alcançar alguém que de alguma forma crê em Jesus ou se simpatiza com Jesus do que você alcançar um ateu que diz que o Senhor não existe. Por que é mais fácil? Porque a pessoa está apenas enganada. Ela está apenas levando a fé dela, a crença dela para o lugar errado. E quando a gente traz a palavra de Deus, assim como um dia eu também fui alcançado dessa maneira, quando vem a luz da palavra de Deus, querido, a pessoa enxerga. O próprio apóstolo Paulo, irmão, nós estamos falando de um homem aqui que ele perseguia e matava os cristãos. E quando depois que as escamas caíram dos olhos deste homem, ele passou a viver Cristo, ele passou a levar Jesus aonde ele ia. E isso fazia diferença. Amém? Então é isso que nós estamos vendo aqui. E esse templo aqui, ó, só a título de informação para os irmãos, está vendo que ele é branquinho aqui, as colunas, era todo feito em mármore branco. Imagina o quanto se gastou para construir isso aqui. Foram 220 anos para construir esse templo. Então, não é à toa que recebi esse título de uma das 7 maravilhas do mundo. Não por aquilo que acontecia lá dentro, né? Mas pela beleza escultural que tinha. E aqui do lado eu coloquei uma imagem, né? Ela não ficou tão clara, mas eu acredito que dá para os irmãos enxergarem um pouco. Você está vendo essa meia lua aqui, ó?
Esse aqui era um anfiteatro, tá? É um teatro ao ar livre. Aqui no meio, aqui, ó, ficava o palco. Neste teatro aqui cabia 25 mil pessoas sentadas. Alguns historiadores chegam a dizer que cabiam 80 mil pessoas. Então isso lógico que depende muito, né, de como que essa estrutura suportaria. Mas a maioria deles, né, fecham com esse número aproximado de 25 mil pessoas que cabiam dentro deste teatro aqui. Então era ou não era uma cidade do que eles tinham para se orgulhar? Eles tinham grandes monumentos, coisas que chamavam a atenção, mas o principal eles não tinham até o apóstolo Paulo chegar lá e trazer Jesus. Amém? E é sobre esta cidade que nós vamos estar falando. Para que os irmãos entendam aqui também o contexto, né, trouxe aqui este mapa que mostra, né, aqui está a Grécia, nessa região aqui, e para que você entenda aonde que está as 7 igrejas, aquelas 7 igrejas, né, que aparece lá no Apocalipse, né, capítulo 2 em diante ali, as 7 igrejas da Ásia Menor, é exatamente essas 7 igrejas que o apóstolo Paulo plantou, tá bom? Éfeso está aqui, ó. Tá vendo que ela é uma cidade que fica bem pertinho também da água? Então também era uma cidade que recebia muitas pessoas de fora, porque embora ela não era banhada completamente pelo mar, mas quando a maré subia, quando os rios, os lagos ali transbordavam, então a água chegava até lá e Éfeso ficava em um ambiente onde nunca era inundado. Então as pessoas iam até Éfeso. Então era uma cidade onde que o movimento de pessoas era muito grande. Então aqui, né, só para que você tenha uma noção, todas essas 7 igrejas estão nessa região que antigamente chamava-se de Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Amém? Então quando as pessoas fazem, né, a excursão a Israel, quando as pessoas vão para a cidade santa, né, para a terra santa, geralmente as pessoas vão a Israel, mas também passa pela Turquia. Por quê? Porque também é um outro país onde está situada essas 7 igrejas. Amém? Então isso aqui é para trazer este contexto para que os irmãos entendam, né, aonde exatamente é essa cidade de Éfeso. Amém? Então vamos continuar e agora sim, né, nós vamos lá para aquela parte da nossa divisão lá. Amém? Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 1, e nós juntos agora nós vamos, né, compartilhar um pouquinho daquilo que a palavra nos diz aí hoje. Amém? Efésios capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos acompanhar alguns versículos. Lógico, não dá para nós vermos versículo por versículo, mas vamos ver os principais e aquilo que demonstra como o Senhor, né, veio alcançar a mim e a você. Como eu disse, então a epístola seria dividida em quê? Doutrina, que mais? Deveres, oi? E defesa. Então essa primeira parte que nós vamos estar vendo a doutrina, o nosso posicionamento, tá bom? Olha o que diz aí no texto da sua Bíblia, no versículo 3 ao 5 do capítulo 1. Olha só. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, note que primeira coisa que está falando aqui é que nós fomos o quê? Escolhidos. Nós fomos eleitos.
o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para nós sermos santos. O que é o santo? O santo é aquele que não peca de jeito nenhum. O santo é aquele que luta contra o pecado, querido. O santo é aquele que vive uma batalha. E essa batalha só é vencida através da força que vem do Senhor. Então o santo não é aquele que alcança pelos seus próprios méritos a santificação. O santo é aquele que busca no Senhor se santificar. Amém? E aí o texto aqui vai nos dizer que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa, irmão, que você não tem nem como danar com ela. Porque nada que a pessoa faz é errado. Então o Senhor, Ele espera isso de nós. Mais do que ser santo, nós precisamos ser irrepreensíveis. E aí o texto continua dizendo: perante Ele e em amor, Ele nos predestinou e nos adotou em Cristo Jesus. Preste atenção aqui. Então nós fomos escolhidos primeiramente pelo Pai. E aqui eu quero trazer uma informação muito interessante, que enquanto eu estava estudando, isso me marcou bastante. Lembra lá do templo de Diana? Irmãos, preste atenção aqui. Sabe como era o culto a essa deusa? Não só as relações sexuais ilícitas que haviam ali naquele templo, mas as pessoas, homens e mulheres, estavam naquele lugar, e lá havia as sacerdotisas cultuais. Então eram mulheres prostitutas que moravam naquele templo e se entregavam como sacerdotisas à deusa Diana. E ali também havia eunucos. O que é o eunuco? Eunuco é aquele homem, do qual eles faziam a castração naquele tempo. E estes homens eunucos, ou por castração, ou até mesmo por posicionamento, por decisão, eles ficavam no templo cantando os cânticos a Diana, enquanto os sacrifícios iam sendo realizados. Os irmãos notaram aquele tanto de... Em volta do templo de Diana, havia muitas colunas. E as relações sexuais aconteciam entre homens e mulheres ali naquelas colunas, atrás daquelas colunas. Então, neste templo, o sacrifício, enquanto o sacrifício no templo do Senhor era um oferecimento de um cordeiro, ou seja, um animal puro, santo, um animal separado, e o sangue daquele animal era vertido em prol da salvação, do perdão dos pecados. Ali, a essa deusa era oferecida através dessa sexualidade completamente depravada. Mas para eles isso era algo normal. Mas sabe o que acontecia muito? Essas sacerdotisas cultuais, essas prostitutas, elas engravidavam. E quando elas engravidavam, elas não podiam criar os seus filhos. Elas não podiam criar os seus filhos no templo. Então não podia levar os filhos para o templo e ficar com eles ali até que eles crescessem. Então o que acontecia? Acontecia muitos abandonos de crianças. Porque se a mulher não fizesse isso, ela tinha que deixar aquele lugar. E de alguma forma ela era sustentada. Como a cidade de Éfeso basicamente era sustentada a partir daquilo ali, então esta mulher era a fonte de renda, digamos assim, dela. E aí o que acontecia? O que aconteceu? O apóstolo Paulo vem com a palavra que diz: ei, o nosso Deus é o nosso Pai. Em uma cidade onde aquilo que a divindade que é adorada é uma deusa, e preste atenção nisso, ou seja, exaltando a figura da mulher, onde a raiz dessa entidade, ou seja, levando toda uma crença matriarcal, mas de certa forma excluindo a paternidade, onde nunca se sabia quem que era o pai dessas crianças, porque era uma orgia. Então, queridos,
era um lugar onde havia muitos órfãos. Então o apóstolo Paulo chega ali e vem com a palavra dizendo: ei, o nosso Deus é o nosso Pai. Então isso é muito maravilhoso, né, de ver. E depois, ele continua dizendo que nós também somos redimidos pelo Filho. Então nós somos escolhidos pelo Pai e redimidos no Filho. Olha o que diz aí o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na disposição da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. E nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha só, o Pai planejou e o Filho executou. O planejamento é maravilhoso. Quando a gente vê uma planta de uma casa, é lindo. Mas mais lindo ainda é ver aquilo sendo executado, quando a casa fica pronta. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele veio para nos redimir. E aí o texto vai continuar, versículo 13. Em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. Amém? Então nós somos selados pelo Espírito Santo. Então aprenda algo. Qual que é o plano de salvação? O plano de salvação, querido, é que o Senhor, Ele criou todas as coisas. E ainda que o homem errou durante todo este período, o Senhor havia um plano. Eu vou enviar o meu único filho para que eles tenham acesso de volta. Então o Senhor, Ele teve o seu plano, o Filho executou, e o Espírito Santo hoje nos sela nessa convicção de que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nós podemos aprender aqui sobre como o Senhor construiu este plano de salvação e qual tem que ser o nosso posicionamento, né? Então aqui tem uma divisão. Lembra que eu falei de identidade? Aqui nós vamos ver agora qual que é a identidade de uma pessoa que tem Cristo e daquele que não tem. Amém? Olha a diferença aí. Um homem sem Cristo, alguém morto, completa incapacidade. Os seus pesos e os seus valores do mundo, né? Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Olha só o que diz o texto. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos. Amém? Versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, querido? Fazendo eles recordarem de onde foi que eles saíram. Amados, às vezes na nossa caminhada cristã a gente começa a reclamar, por que as coisas não estão acontecendo, por que Deus não me responde. Querido, comece a olhar para trás de uma forma boa, porque tem gente que é muito saudosista, gosta de lembrar só daqueles momentos alegres, mas começa a trazer sua memória de onde você saiu, daquele lamaçal de pecado, de impureza, de sofrimento, e onde o Senhor tem te colocado. Então, os valores deste mundo, quantas pessoas estão presas nos valores deste mundo? Essas pessoas aqui estavam presas, eles só sabiam adorar aquela deusa. Eles viam a prostituição como algo natural. Eles viam aquilo que desagradava ao Senhor de maneira muito natural.
E quando nós passamos a caminhar com Jesus, tudo muda. Depois nós vamos ver que muitas pessoas também ficavam presas a Satanás. Quem que fazia essas pessoas ficarem presas nisso? O inimigo. Ah, mas é só culpa do diabo? Não, é culpa da carne. É por isso que primeiro aqui vem o quê? Presos nos valores do mundo. E os valores do mundo estão relacionados à nossa carnalidade. Satanás, ele é o tentador. Satanás não vem aqui com um revólver, coloca na cabeça de alguém e fala, vai lá e faz isso e aquilo. Não, querido. Ele só dá sugestão. Quantos aqui já viram alguém endemoniado? Levanta a mão. Você já viu o demônio falar assim, eu vou matar fulano de tal? Quem já viu? Querido, e tem gente que apavora, fala, não, pastor, e agora? Nós vamos ter que vigiar essa pessoa 24 horas por dia. Não vai matar nada, não. O que ele quis dizer é aquilo que ele quer fazer, mas ele não pode fazer aquilo que Deus não permite. E é isso que nós precisamos entender. Satanás, o inimigo das nossas almas, querido, ele não é um deusinho caído, ele é um anjo caído. E foi Deus que criou ele. Como, pastor? Foi Deus que... É, Deus que criou os anjos. E deu aos anjos aquilo que deu a nós também, chamado livre-arbítrio. Ou seja, a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. E Satanás escolheu desobedecer, ele foi desobediente desde o princípio. É isso que a Bíblia fala. Ele quis se exaltar, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, querido, se existe algo que começa a trabalhar na vida de uma pessoa que está morta espiritualmente, é exatamente essas coisas aqui, ó. A pessoa está presa nos valores do mundo. O que é os valores do mundo hoje? Alguém sabe me dizer? Quem quer citar aí os valores deste mundo? Começa a olhar lá para fora. O que esse mundo hoje dá valor? Hã? Traição, riqueza, drogas. É nisso que o mundo dá valor hoje, querido. Na homossexualidade. Por quê? Porque hoje existe, sabe, uma briga aí. É uma briga. Não, porque não pode falar, não pode. Irmãos, o que a gente precisa entender é que a gente ama as pessoas, irmãos. O que ainda não entrou na cabeça das pessoas, porque Satanás, ele é mestre em pegar algo e fazer de uma maneira que as pessoas entendem completamente errado. Muitas pessoas falam assim, então nós temos que odiar os homossexuais. Não, a gente tem que amá-los. Porque eles precisam alcançar o que nos alcançou um dia. Esta mensagem precisa alcançá-los, para que eles entendam aquilo que precisa ser feito. Mas hoje existe, sabe, quase que um doutrinamento, onde que, se a gente não frear isso, daqui um pouco, querido, ser homossexual vai ser quase que uma obrigação. Porque se hoje você fala do homossexual, não, é homofobia. Que homofobia, querido? Homofobia é se eu bater em alguém, homofobia é se você praticar um ato infracional contra a vida. Porque se for falar assim, também tem a cristofobia. Porque da mesma forma que nós não podemos falar deles, também não pode falar. E aquilo que foi feito no Sambódromo o ano passado, o que é aquilo lá? Não é cristofobia, não? E aí eles viram no resultado que deu, né? Mexer com Deus. Hã? Ficaram loucos, né? Sim. Então, querido, as pessoas têm que ter noção. Então, hoje, os valores deste mundo são valores completamente distorcidos. Hoje, vale para o mundo aquele que tem, não aquele que é. O ser hoje está muito relacionado, o ser lá de fora está muito relacionado ao ter. Se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, se eu tenho influência, se eu sou conhecido, se eu... Entendeu? Estes são os valores do mundo. E os valores cristãos são completamente diferentes. E Satanás é mestre em prender as pessoas nisso hoje. Eu tenho dito, querido, que Satanás ele tem mudado muito sua estratégia. Antigamente a gente via muitas pessoas demoniando, né? Quase todo culto a gente via pessoas, né, sendo demoniadas e tal.
E em algumas igrejas a gente vê isso acontecer ainda nos dias de hoje, mas a gente tem que ter muita cautela, porque em alguns lugares são sempre as mesmas pessoas. E às vezes você pode dizer, pastor, por que isso acontece? Porque demônio, querido, se manifestar, entenda algo. Quando um demônio se manifesta, é só mostrando que aquela comida está podre. Se você pegar uma comida e deixar ela ali de fora, na calçada ali, ninguém mexer nela, hoje ela está boa. Pode ser que passe alguém, um cachorro, um animal, ainda come a comida. Mas daqui 2 dias ela vai estar podre. E aí as moscas vêm. Qual que é a maneira de resolver esse problema? Tirando a comida, não é? Pegando aquela coisa que está suja e jogando fora. Então, quando um demônio se manifesta, é nada mais que a manifestação das moscas. É nada mais do que aquele enxame de mosca. E quando a gente expulsa um demônio, a gente manda ele embora no nome do Senhor Jesus, é nós espantando as moscas. E tem gente que gosta de fazer pastor de bobo. Espanta a mosca aí, pastor. Espanta. Você já comeu? Não sei se lá na casa de irmãos acontece isso, mas em casa, irmão, tem dia que, dependendo do tipo de carne que faz, é uma benção. Dá vontade de comprar uma raquete daquela 3 vezes aquele tamanho e sai só. Mas por que as moscas vêm? Por causa do cheiro, daquilo que está atraindo elas. Então, a mosca ela só vai estar em um lugar onde que ela vê que tem atração. Então, nós não temos que só ficar espantando as moscas, nós temos que corrigir aquilo que está trazendo, aquilo que está atraindo as moscas. Então, o processo de libertação, ele é muito mais do que só expulsar um demônio. O processo de libertação é expulsar o demônio e confrontar a pessoa. O que está na sua vida errado, que está fazendo com que esse demônio venha e se manifeste na sua vida. Aí você pode começar a vasculhar. Aí tem um casamento que está fora dos padrões do Senhor. Aí tem uma falta de perdão. Aí tem um tanto de situações que dá legalidade. Satanás é legalista. Satanás, a Bíblia chama ele de o advogado de acusação, né? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Mas Satanás, eu diria que ele é a promotoria, né? Então, Satanás ele vem para acusar. O papel de Satanás é a acusação. Então, ele só vai chegar onde ele tem legalidade. Então, por isso que Satanás prende as pessoas. E por fim ali, preso à vontade da nossa carne, que é aquilo que Satanás leva a pessoa a entender. Então, depois que você já perdeu seus valores e aceitou as sugestões de Satanás, aí a sua carne domina. Aí a sua carne está te levando, né? E aí a pessoa é completamente conduzida pela carne. E o homem em Cristo? Agora nós vamos ver a nossa identidade, amém? Qual que é a nossa identidade? Nós estamos vivos. Vivos. E vivos eternamente, querido. Porque se o Senhor Jesus não voltar, a gente não for arrebatado, e se os nossos olhos se fechar para este mundo, nós teremos uma vida eterna com Ele. Amém? Nós precisamos ter esta certeza. Então nós estamos vivos. Enquanto o homem sem Cristo, ele é completamente incapaz, nós somos alcançados pelo favor divino, pela graça de Deus. Amém? Primeiro, nós somos vivificados em Cristo. Olha o versículo 5 do capítulo 2 aí. Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó. Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Foi pelo favor divino, foi pela graça que nós fomos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E eu queria que você grifasse esse texto aí na sua Bíblia. Olha o que irmãos, esse texto aqui ele é muito profundo. Porque ele fala que nós somos salvos pela
graça. E o versículo 6 vai dizer: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te ensinar algo aqui, querido. Aqui está falando que ele vai nos ressuscitar? Ou está falando que ele nos ressuscitou? Está falando que ele nos ressuscitou. Sabe o que está falando aqui? Está falando aqui que eu e você, nós temos duas localizações. Uma geográfica. Estamos aqui em São Simão, Goiás, né, às 20 horas e 24 minutos. Mas nós temos uma outra localização celestial. Nesse momento nós estamos assentados em lugares celestiais com Jesus. Por que esta palavra precisa ser gravada no meu e no seu coração? Porque este é um dos textos que mostra para mim e para você que nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Ele. Porque o nosso Deus não é um Deus temporal, o nosso Deus é um Deus atemporal. Então, como Ele é o alfa e o ômega, como Ele é o princípio e o fim, querido, Ele já enxerga o fim. Então, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com o Senhor Jesus. Esta é uma revelação qual o Senhor trouxe, né, o apóstolo Paulo, que marca a nossa vida. Então, nós estamos lá, assentados nas regiões celestiais. E o versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Ou seja, isso não vem das nossas obras, isso não vem daquilo que a gente faz. Não adianta a gente ser bonzinho, a gente ser caridoso, isso não leva ninguém para o céu. Amém? Na verdade, o cidadão do céu, ele já faz isso, porque faz parte da sua identidade. Amém? Glória a Deus. Quantos aí estão em Cristo? Amém? Então esse é o nosso posicionamento. Vamos seguir aí. A segunda parte é sobre os nossos deveres. Então até aqui nós aprendemos quem nós somos, né? Como nós fomos alcançados pela graça e como que é pela fé que nós somos salvos e estamos assentados nas regiões celestiais. Já do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos falar sobre como nós podemos caminhar como cristãos. E aí a primeira parte aqui, eu não consegui aumentar essa imagem, vou mandar no grupo depois, para que vocês tenham lá também. Primeiro ponto aqui fala sobre a unidade, né? Então está fazendo um apelo para a unidade do corpo. Rogo-vos. Olha lá, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos pecados. Aliás, capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo 1. Ali ficou errado. Vou até fazer essa correção. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, é um apelo, chamando a nossa atenção. E aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Então, amados, nós precisamos entender algo muito importante. O Senhor, Ele age em todas as nossas vidas, Ele está conosco. Mas é necessário que nós compreendamos a importância da unidade. Então, a unidade, ela vem exatamente para mostrar as nossas qualidades morais. E esse texto que nós lemos aí, o versículo 2, fala
que a unidade está ligada a quê? A humildade, a mansidão, a longanimidade, a convivência pacífica uns com os outros e ao amor. Então é necessário, querido, que a igreja de Cristo esteja unida. É necessário que amemos uns aos outros. É necessário que haja humildade no meio de nós. É necessário que haja mansidão. É necessário que haja longanimidade. E é necessário que haja convivência pacífica entre todos os irmãos. Isso é o que o Senhor espera de nós. E aí o apóstolo Paulo vai falar que essa unidade, ela precisa ser mantida pelo esforço. No versículo 3 ele diz aí, esforçai-vos diligentemente. Sabe por que ele pôs isso aí, querido? Porque a igreja do Senhor é formada por pessoas. Pessoas que pensam diferente, pessoas que vieram de um contexto diferente. Querido, se num casamento, quando você une duas pessoas que vieram de famílias diferentes, já dá os tilt, imagina um lugar onde que você reúne milhares de pessoas. Nós precisamos aprender e nos esforçar a lidar com as dificuldades, com os anseios uns dos outros. Quando nós passarmos a lidar com isso, os problemas acabam. Muitos dos nossos problemas estão relacionados exatamente em como nós não conseguimos, às vezes, administrar os nossos problemas e como também nós, às vezes, não conseguimos ou imaginamos, a respeito dos outros. Então, quando a gente olha para este texto aqui, a gente vê que realmente nós precisamos nos esforçar. Não é fácil, mas nós conseguiremos. Amém? Ele fala também sobre uma unidade na igreja, Há somente um corpo, porque há um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está pregando num lugar idólatra, querido, que adoravam a deusa chamada Diana. Mas você acha que era só ela que era adorada lá? Essa região da Ásia Menor era tomada pela cultura grega. E a cultura grega vinha e trazia, os seus deuses. Ali havia um grande templo à deusa Diana. Mas isso não tira de que eles faziam parte, ou adoravam outras divindades. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, existe um só Senhor. E nós somos formados em um só corpo. Isso quer dizer, queridos, que nós não podemos achar que nós somos melhores que os assembleianos. Nós não podemos achar que nós somos melhores do que denominação A ou B. Porque eu sou batista, se você não é batista, você está fora. Não, querido, a coisa não é assim. Ainda que a gente pense diferente, ainda que a gente tenha um modo diferente de tratar com as coisas relacionadas às nossas doutrinas, mas nós servimos ao mesmo Deus. Nós fazemos parte do mesmo batismo, nós somos criados pelo mesmo Espírito Santo. Amém? Nós somos conduzidos, todas as igrejas de Cristo. Entenda isso. Não estou aqui dizendo que agora nós vamos começar, o ecumenismo não existe, querido. Ecumenismo não existe. O que o ecumenismo prega? O ecumenismo quer que haja uma união de todas as religiões, e isso não é possível. Por que não é possível? Porque existe um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então nós só nos unimos com quem crê nesse único Deus, nessa única fé, nesse único, e é movido por esse único Espírito. Entendeu? Então às vezes as pessoas elas não sabem distinguir quem é os nossos irmãos, quem está conosco. Quantas igrejas que não consideram o irmão da outra placa. E nós tínhamos que avaliar não pela placa, mas nós tínhamos que avaliar pelo contexto bíblico. Estamos seguindo a mesma fé, o mesmo batismo? Somos conduzidos pelo mesmo Espírito, então estamos no mesmo corpo. Então é muito importante isso daí. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que essa união na igreja, também como uma só família, porque há um só Deus. Amém? E do capítulo 4, versículo 7
até o capítulo 16, ele vai falar aqui sobre os dons. Ele vai descrever dons específicos, qual o Senhor trouxe sobre a igreja. Então ele vai falar sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os pastores e mestres. E aí, aqui o comentarista deste material, ele diz o seguinte, que pastores e mestres, né, têm o mesmo significado. Por quê, querido? Porque geralmente, isso não é uma via de regra, mas geralmente a maioria dos pastores, mestres, ou seja, aqueles que ensinam a palavra de Deus, né, a maioria deles são pastores. Então a maioria dos mestres, aqueles que ensinam a teologia, né, são pastores. Né? Isso não é uma regra. Pode ter alguém que seja teólogo que ainda não é pastor, mas ele desempenha um outro trabalho dentro do contexto da igreja. Amém? Mas a gente precisa entender essas nomenclaturas. Né? Já quando nós falamos dos apóstolos, né, aquilo que eu já relatei para os irmãos aqui, quando a gente fala dentro do contexto, né, da escola apostólica, ela fecha no apóstolo Paulo. Os apóstolos hoje, eles só vivem o ofício, e não aquilo que eles foram chamados para fazer naquele tempo. Né? Hoje o apóstolo seria o pastor de pastores, então passa a ter essa nomenclatura pastor. Então é por esse motivo que hoje, né, inclusive nós batistas, como outras placas denominacionais, também não fazem a utilização desta nomenclatura para os líderes. E aí o apóstolo Paulo vai falar disso aqui, exatamente. Por quê? Porque são dons. O dom do apostolado é o dom de pastorear pastores. O dom da profecia é aquele que é usado pelo Senhor para trazer uma profecia sobre a igreja. A maior profecia é a exposição bíblica, querido. Então existe uma profecia que é pregada em todos os cultos aqui. E às vezes as pessoas querem aquela profecia que é a palavra de conhecimento. Aquela que a pessoa põe o dedo na sua cara e fala, é isso que eu te digo. Isso aí é outro dom. Palavra de conhecimento. E também existe outro dom que se confunde muito, que é esse da profecia. Porque é a palavra de conhecimento. Enquanto a palavra de sabedoria, às vezes o Senhor mostra o que vai acontecer com determinada pessoa, quando usa essa pessoa neste dom, a palavra de conhecimento mostra com detalhes aquilo que vai acontecer. Então existe vários dons, o qual o Senhor usa, e tudo isso é para edificação da igreja, e é isso que nós precisamos entender. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos, e o objetivo desses dons é trazer unidade e maturidade no corpo de Cristo. Por que eu, como pastor dessa igreja, criei a Academia Bíblica da Fé? Por que tem igrejas, tantas igrejas que investem na escola bíblica dominical? Você acha que é só para ter mais uma programação da igreja? Não, querido. É para investir no crescimento. Chega de ser crente bebê, chega de ser crente que, eu preciso, eu vou chorar, eu vou desesperar. Não, nós temos que começar a frutificar. E assim nós vamos dar crescimento a todo mundo. Amém? Então é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala, né, sobre isso daqui. Amém? E por fim, né, essa epístola termina, né, no capítulo 6, a partir do versículo 13, falando sobre as armaduras de Deus. Então vai falar exatamente sobre a nossa defesa, de como nós podemos nos defender diante de todos esses ataques de Satanás, que tenta nos matar, que tenta nos destruir. E aí, o apóstolo Paulo aqui faz, né, uma ilustração baseado, né, no fardamento de um soldado romano. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo essa epístola, preso em Roma, né? Então, se o texto diz que ele... Aliás, se a história diz que ele estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, então quer dizer que tinha um soldado vigiando ele, sim ou não? Eu fico imaginando, querido, Deus trazendo à memória dele tudo isso, e a hora que ele olha aquele soldado, ele fala, o soldado tem capacete. Então nós podemos nos revestir com o capacete da salvação. O soldado está com a couraça. Couraça, querido, é aquela vestimenta que se coloca no peito,
que protegia o peito e as costas. Chama couraça porque era feito de uma espessura, era como se fosse o nosso colete à prova de bala hoje. Então, se a gente fosse dizer isso, coloca sobre mim, Senhor, ainda é usado capacete, né? Só que os capacetes hoje é a prova de balas. Daquele tempo lá eram uns capacetinhos mais fracos. Então era como se nós falássemos, Senhor, coloca sobre mim um capacete à prova de bala. Coloca sobre mim, Senhor, um colete à prova de bala. Coloca sobre mim, Senhor, um coturno da pregação do Evangelho. Coloca sobre mim, Senhor, o escudo da fé, que hoje ainda é usado o escudo para, né, fazer algumas operações mais drásticas. Senhor, coloca sobre mim a metralhadora da Tua palavra. Como diz um grande amigo, né, Daniel Reuel, a quadrada é a arma mais poderosa que esse mundo já viu. E ele chama isso aqui de #66. Amém? Por quê, queridos? Porque a Bíblia é a maior arma que esse mundo já viu. Amém? E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Então, ele fala sim sobre o inimigo, né? O apóstolo Paulo ele traz aqui, mas ele não traz uma biografia de Satanás, não. Ele fala aquilo que Satanás pode tentar fazer nas nossas vidas, mas em contrapartida ele traz um armamento poderoso, a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus, né? E ele traz também sobre a importância do manuseio. Queridos, nós só aprendemos a manusear com oração, súplica e intercessão. Essas armas foram feitas para esse manuseio. Nós nos revestimos. Eu nunca vi um soldado, irmão, que pega a metralhadora e já sai dando tiro. Primeiro ele põe todo o aparato, e depois que ele pôs o aparato, aí ele começa a guerra. Então, no momento que nós estamos em oração, falando com Deus, aqui tem 3 tipos de oração. Essa primeira oração é aquele momento que você chega diante de Deus. É aquele momento onde, lá quando Jesus, né, deixa o exemplo da oração dominical, conhecida como Pai Nosso, essa primeira oração é aquela que você começa dizendo, Pai Nosso, que estás no céu, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é adorado, o Senhor é bendito. Esse primeiro momento é onde você se apresenta, onde você entrega os seus problemas, suas dificuldades. A súplica é quando você suplica ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, estou passando por isso, por aquilo. Aprenda algo, antes de orar pelas outras pessoas, ore por você. Pastor, mas isso é egoísmo. Não é, querido, é ordem. Ordem. E essa ordem vem do próprio Deus. Como você vai orar por alguém sendo que a sua vida está completamente destruída? Como alguém vai orar para o casamento de alguém se o casamento da pessoa está destruído? Isso não quer dizer que essa pessoa não possa orar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Porque por muito tempo na minha vida houve momentos em que eu não consegui orar por determinadas situações, porque eu pensava, como que eu vou orar por essa pessoa sendo que eu estou passando um problema muito maior? Coloque o seu problema diante de Deus. O Senhor não está dizendo que você não possa orar, mas apresente o seu primeiro. Senhor, eu estou aqui, eu estou passando por este problema. E assim como o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai fazer na vida do meu irmão. Entendeu a diferença? É diferente você querer entrar numa batalha, sendo que você já está todo flechado daquilo. Amém? Então, ore, suplique, se revista da armadura. Senhor, reveste-me das suas armaduras celestiais. E aí começa a intercessão. Interceder é você se colocar no lugar do outro, na frente do outro. É fazer a proteção. Amém? E o objetivo de tudo isso? Fazer a verdade do Evangelho conhecida em todas as nações. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é a motivação de todo e qualquer cristão. Que a palavra do Senhor Jesus chegue em todos os lugares da terra. E é isso que o apóstolo Paulo ensina, né, em toda essa epístola. E eu tenho certeza, querido, que nós seremos a cada dia, né, instrumentos na mão do Senhor para alcançar mais e mais pessoas. Amém? Até aqui alguma dúvida? Amém? Queridos, então,
né, nós vamos concluir, né, essa lição de hoje com esse entendimento de que o Senhor, Ele nos chamou, Ele criou todo um plano para que eu e você fosse alcançado. Nós não estamos aqui porque nós queremos, nós não estamos aqui porque a gente caiu aqui de paraquedas, mas porque o Senhor queria você. O Senhor queria você. O Senhor quer essa cidade. Amém? O Senhor quer alcançar vidas, amados. E nós temos que nos dispor a isso. Amém? Vamos orar?